Desde já só quero pedir desculpa, eu estou me recuperando de uma sinusite. Se a voz ficar um pouquinho fanhosa até o final, estou tentando já há uma semana resolver isso. E também, só para me dar um susto, hoje de manhã, quando eu acordei, já acordei pensando na palestra, cheguei na cozinha e o café acabou. Vocês estão rindo, tá? Porque não foi com vocês. Então vamos começar. Em março de 2012, há pouco mais de 5 anos, dois irmãos, o irmão e a irmã, se juntaram no seu quarto, pegaram um violão, ligaram a câmera e começaram a tocar. Alguns aqui já sabem do que eu estou falando. Para nossa alegria! Pois é, isso aconteceu. Jefferson e Suelen, duas pessoas que ninguém conhecia. Ninguém fazia ideia de quem eram, salvo, obviamente, seus amigos e familiares. E da noite para o dia, eles gravaram um vídeo cantando uma música que recebeu milhões de acessos no YouTube. Como? Como é que uma coisa dessa aconteceu? Alguém que não foi na Globo, alguém que não estava num site de notícias, alguém que numa cidade pequena, num lugar longe, de repente ganhou uma influência absurda. A internet faz exatamente isso. Por quê? O que aconteceu? Um amigo recebeu o vídeo, mandou para o seu outro amigo, e mandou para o seu outro amigo, que mandou para o seu outro amigo, e por aí vai. E a coisa viralizou. E a internet permite isso, porque a internet é uma rede de pessoas. É o novo boca a boca. Você não precisa estar nem mais na mesma sala, você manda com um toque do celular direto para os seus amigos, esteja ele no Rio, na capital, em outro estado, em outro país, em outro continente. E ao redor do mundo as coisas correm assim. Então, de repente, o que isso fez? Isso fortaleceu a comunicação horizontal. Esses dois irmãos depois foram parar no Faustão, depois chegaram até a receber um convite para gravar um CD. Eu acho que tinha mais de uma música, eu não sei, eu não ouvi o CD. Mas basicamente não veio de cima, não veio mais da Globo, não veio mais de alguma grande agência de notícias. A coisa foi horizontal e essa dinâmica ganhou força. A conversa de cima para baixo acabou. A conversa de baixo para cima ganhou força. E, de repente, a gente vai para a internet e marcas, qualquer marca de consumo, seja ela marca de tênis, marca de qualquer coisa. Qual que é a nossa referencial agora? Eu, recentemente, tentei comprar um fogão, eu fui no Reclame Aqui, eu fui no Google, fui descobrir o que as outras pessoas estão falando. Por quê? Porque eu sei que se eu ligar direto para Brastemp ou para Consul, para seja lá qual for, eles vão querer me empurrar uma coisa, mas eu confio mais nos meus amigos. E com isso, as formigas ganharam megafones. Hoje, cada indivíduo, e esse termo não fui eu que cunhei, tá? Esse é termo de um autor chamado Chris Anderson, um estudioso da comunicação. As formigas ganharam megafones. Hoje, você, independente do seu trabalho, do seu status, até da sua educação, você tem o poder de, potencialmente, na internet, derrubar impérios. E a gente já viu isso quantas vezes no Facebook. Alguém que, por exemplo, pegou alguns casos recentes, alguém que pegou um Uber, o motorista foi grosso, largou a pessoa no meio de uma favela. O que a pessoa fez? Bateu foto, jogou no Facebook, escreveu um relato e pá, viralizou. Aí a Uber teve que se desculpar e tal, e de repente empresas inteiras estão se alocando, estão se movimentando para dar conta de uma pessoa. Esse é o poder que a internet coloca nas nossas mãos hoje. As formigas têm megafones. Mas a internet é nada mais do que um avanço tecnológico, uma ferramenta criada por nós, seres humanos, para facilitar as coisas. E
A internet é uma ferramenta tecnológica como várias outras que, ao longo da história, fizeram parte da evolução humana. E se alguém, ao final do evento, disser que o Andrew odeia a internet, seria eu cuspir no próprio prato, porque eu não sei quem percebeu. Onde é que a gente anunciou esse evento? Só na internet. Se você ouviu de alguém fisicamente, foi porque esse alguém recebeu um WhatsApp, ou um vídeo que eu gravei, ou alguma coisa do tipo. O nosso seminário, o IBRMEC, hoje é 100% online. Por quê? Porque a gente enxergou a necessidade de alunos do Nordeste, de Portugal, de estudarem, e eles não podiam vir aqui presencialmente. Então, e a internet faz bem em nos dar todo tipo de acesso à informação. Mais uma vez, o exemplo do fogão. Você não precisa mais entrar na loja e ter 3 opções e depender da palavra de um vendedor que só tem compromisso com o seu próprio bolso. Você pode ouvir o que outros têm a dizer. E isso é bom, isso é muito bom. Porém, toda tecnologia vai trazer consigo um lado bom e um lado ruim. Vamos pegar um exemplo bom. Há 500 anos, na Reforma Protestante, há exatos 500 anos, esse ano, no dia 31 de outubro, Martim Lutero chegou na porta da Catedral de Wittenberg e pregou suas 95 teses na porta de uma cidade. Quantos sabem que aquilo não ficou só ali? Quantos sabem que Lutero não postou no Facebook as 95 teses? Lutero escreveu à mão, mas alguém foi lá e pegou as 95 teses e botou numa prensa, a prensa de Gutenberg. Então, de repente, aquilo que levava um tempo para escrever, agora botou na máquina, reproduziu, passou adiante e por aí vai. E aí, o que Lutero fez naquela porta daquela catedral, naquela cidade, se alastrou. E da mesma forma, os escritos de Lutero e de outros participantes da Reforma se alastrou por toda a Europa, por causa de uma invenção tecnológica, a prensa. Ao traduzir a Bíblia pela primeira vez, a Bíblia era tirada do latim, era traduzido mais tarde por Lutero em alemão. A Bíblia ficou mais acessível, porque até então Bíblias eram caras, porque eram manuscritas por monges. A Bíblia ficou acessível tanto na linguagem que entendiam, quanto no preço. E então isso permitiu que todos tivessem acesso à palavra de Deus. Maravilhoso isso. Maravilhoso. E não teria sido possível se não fosse um avanço tecnológico. E não por coincidência, creio eu, 500 anos depois, nós experimentamos uma redescoberta da Reforma Protestante, da teologia reformada. Há 10 anos, quem sabia o que era calvinismo? Quem sabia o que era doutrinas da graça? A não ser que você fosse já criado numa igreja tradicional que pregasse essas coisas. Quantos aqui, por curiosidade, já assistiram a pregação chocante do Paul Washer? Como é que você teria feito isso sem a internet? Quantos aqui tinham ouvido falar de John Piper? Augusto Nicodemos, do próprio Brasil. Como é que a gente ficou sabendo de tudo isso? Então, hoje a gente tem acesso a pregações de alguns dos maiores expoentes da teologia reformada ao redor do mundo. A gente tem acesso a vídeos de congressos e até, se você for praticante da prática pecaminosa e ilegal da pirataria... Obrigado. Você tem acesso a livros baixados em PDF também. Mas ninguém aqui faz isso, eu tenho certeza absoluta. Então, parêntese rápido, e-book gratuito é uma coisa, mas nem tudo que dizem que é e-book, se não tiver uma autorização da editora, e eu sei que muitos não têm, mas é na palavra de Deus, tá? É para a obra de Deus. Você está roubando, tá? Isso não muda nada. Fecha parênteses. Depois, se quiser conversar comigo a respeito, a gente fala no corredor. Mas, seguindo adiante. Da mesma maneira que, então, a prensa ajudou a mensagem da Reforma Protestante a se alastrar, a ser compartilhada e replicada e curtida por vários, a internet hoje tem esse poder e muito mais rápido. Agora, novamente, como a gente já falou aqui,
todo avanço tecnológico traz benefícios, mas também traz um lado não tão bom. A própria prensa de Gutenberg, por um lado, promoveu o compartilhamento das ideias da reforma, e isso foi ótimo. Mas a própria Igreja Católica reagiu a Lutero dizendo: você vai rachar a igreja em 1000 igrejas. E o próprio Lutero não tinha a intenção de rachar a Igreja Católica, a intenção dele era chamar para conversa. Mas qual foi a consequência inevitável? Você botou a palavra na mão de todo mundo, a autoridade singular da interpretação da palavra foi quebrada. Isso, obviamente, teve lados muito positivos e a gente aqui é herdeiro disso. Mas, por outro lado, teve um lado negativo. Da mesma maneira, a internet nos trouxe muita coisa boa. Mas será que só trouxe coisa boa? Então, apesar dos muitos benefícios, a internet, como todo avanço tecnológico, é limitado. Da mesma maneira como a gente não pode usar sinais de fumaça para conversar com alguém, sinal de fumaça servia para quê? Estou aqui, perigo, aqui tem comida. Agora, como descrever a beleza de uma árvore usando sinal de fumaça? Não tem como, porque a fumaça não foi feita para aquilo. Ela é limitada, ela não serve a tudo isso. Da mesma maneira, eu creio que a internet não é capaz de transmitir toda a complexidade do processo e do pensamento teológico. E é isso que eu espero nessa manhã apresentar e defender vocês. Então, hoje a gente vai trabalhar a seguinte hipótese. Se você estiver anotando, e se você não se lembrar de mais nada dessa manhã, por favor, lembre-se de mais alguma coisa. Mas a tônica dessa manhã é: a internet é uma ótima fonte de informação, mas é uma péssima ferramenta de formação. Vou repetir. A internet é uma ótima fonte de informação, mas é uma péssima ferramenta de formação. E só para vocês, para esclarecer, eu vou usar o termo internet. Quando eu falo de internet, hoje, internet engloba um monte de coisa. Internet vai desde Facebook, Twitter, Snapchat, Pinterest, Instagram, Orkut, ICQ, MSN, se você for dessa época e coisa e tal. Mas também sites, blogs, YouTube, Vimeo, e todos esses. Então, eu vou falar internet, mas isso se aplica a todas essas ferramentas que a gente tem disponível, tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso em 3 partes. Primeiro, a gente vai ver 5 coisas que precisamos saber sobre as mudanças teológicas, como que elas nos afetam. Segundo, a gente vai trabalhar como a internet, a partir desses 5 conceitos, como a internet está mudando a gente. E terceiro, como a internet afeta o estudo teológico. Ok? Então, vamos começar com a primeira parte. 5 coisas que precisamos saber sobre as mudanças teológicas. Em 1998, um teórico da comunicação chamado Neil Postman, apesar de não ser cristão, é uma referência no estudo de mídias, de tecnologia em geral. Ele deu uma palestra chamada 5 coisas que precisamos saber sobre mudanças teológicas, e essa primeira parte eu devo completamente a ele. Então, se você está ouvindo isso dizendo, eu já vi isso em algum lugar? Sim, você viu, tá? Mas eu vou, desde já admitindo, usar isso como base para o nosso trabalho hoje de manhã. A primeira característica de todo avanço tecnológico é a compensação. O que isso quer dizer? Toda mudança tecnológica é uma troca. Você ganha algo, mas você perde algo. É uma barganha. Para toda vantagem, há uma desvantagem. Vou dar um exemplo. O carro, a gente ganhou mobilidade, a gente ganhou velocidade, encurtou distâncias. Compensação, a gente tem poluição, sujeira, poluição sonora e toda sorte de repercussões ecológicas por conta dessa invenção. Então, a primeira é a ideia da compensação, e isso faz com que, com toda mudança tecnológica, e por mudança tecnológica, não é necessariamente computador. O lápis foi uma
uma mudança tecnológica. O livro, o carro, qualquer coisa que muda a maneira da gente fazer alguma coisa criada, qualquer coisa criada que muda a maneira de fazer alguma coisa é uma mudança tecnológica. E com cada uma dessas a gente tem que fazer duas perguntas. O que essa nova tecnologia fará? E mais importante, o que a gente frequentemente não pergunta. O que essa nova tecnologia desfará? E a gente é ávido por novidade, a gente quer tudo novo, a gente quer, é bonito, tal. E a gente não para se perguntar, tá, mas como é que isso pode me fazer mal? A gente deveria fazer essa pergunta com maior frequência. Então, a primeira característica de toda mudança teológica é a compensação. A segunda característica é a desigualdade. O que é isso? Cada tecnologia nova beneficia alguns e prejudica a outros. Ok? Então, quem é beneficiado? Quem é prejudicado? Quem ganha? Quem perde com cada tecnologia? Alguém sempre ganha e alguém sempre perde. Não tenha dúvidas disso. No próprio exemplo do automóvel, novamente, ótimo, todo mundo ganhou um carro, comprou um carro e agora a gente pode se mexer. E como é que ficou a família daquele sujeito que fazia ferradura para cavalo? Como ficou o emprego daquela indústria que fazia as selas, que trabalhava o couro? Então, obviamente, a invenção do carro não terminou completamente a indústria que envolvia todo o transporte a cavalo, mas certamente foi um baque tanto, né? Então, uma invenção trouxe vantagem para alguns, mas trouxe desvantagem para outros. Terceira característica é que toda mudança tecnológica traz consigo uma ideologia, um modo de pensar. Por trás de toda tecnologia há um modo de pensar, uma poderosa ideia, talvez duas, talvez três. E essas ideias nem sempre são óbvias. Aí que está o perigo. Por exemplo, quantos aqui já ouviram o ditado: para quem tem martelo, tudo é um prego? Então, se você tem um martelo na mão e sua única maneira de resolver os problemas é com o martelo, esse é o movimento que seu braço faz. Você está acostumado a fazer força reta, a empunhar o martelo desse jeito e bater. Mas um dia você se depara com um parafuso. Esse movimento serve? Não. Então, o que você tem que fazer? Você não segura mais assim, você segura assim. O movimento não é mais esse, o movimento é esse. Então, toda a mecânica muda, porque o que você está encarando, para o que você está encarando, o martelo não serve mais. Só que isso vai acarretar em toda uma série de mudanças. Então, de uma maneira bem rudimentar, você tem que aprender um novo movimento. Não mais assim, agora sim. Então, toda tecnologia traz a sua ideologia, que vai nos forçar a pensar e agir de maneira diferente. E é aqui que entra uma frase cunhada, conhecida por muitos do meio da comunicação, que diz que o meio é a mensagem. A maneira como você apresenta alguma coisa fundamentalmente altera aquilo que está sendo dito. Quarta característica, é uma característica ecológica. Como que a tecnologia muda de maneira ecológica? A mudança tecnológica não é aditiva, não é simplesmente um acréscimo, é uma mudança ecológica, num ecossistema. Tudo é equilibrado, de um jeito que, até no corpo humano, o corpo humano é um ecossistema. Se eu dou uma bicada no dedo do pé, quantos já fizeram isso? Infelizmente, dói muito, mas dói só no dedo? Não? Aí você fala, aí você grita, aí o corpo todo reage, porque uma mudança lá embaixo afetou tudo. Ou, outro exemplo, quando você vai fazer um refresco, você pega suco e água, e você junta os dois. Quando você junta os dois, você tem água com suco? Não, não é aditivo, é transformador. Aquilo tudo muda e vira outra coisa completamente. Essa é a mudança ecológica
que todo avanço tecnológico vai trazer. A quinta característica, então, é característica mítica. O que isso quer dizer? O meio, a ferramenta, a mudança tecnológica se torna parte natural, se torna tão natural a extensão de tudo que a gente faz, que a gente não questiona mais. Aquilo ganha um caráter mítico, parece que Deus colocou aquilo na nossa vida como ordem natural das coisas. Quem aqui lembra de internet de escada? Quem aqui nunca ouviu falar de internet de escada? Os adolescentes de plantão. Vocês não vão saber a tensão que era, vocês não vão saber o que é brigar com seus pais e falar: mãe, sai do telefone! Quem aqui já ouviu isso? Então, jovens adolescentes, ouçam dos mais velhos e experientes. Houve uma época em que a gente tinha que esperar o pai sair do telefone para a gente usar a internet. Que absurdo isso hoje em dia, né? Então, o questionamento é mais fácil para quem viveu uma era antes, né? Mas quem cresceu dentro disso, e hoje a criança já nasce, já sai com a certidão de nascimento, RG, CPF, e-mail, usuário de Facebook, Twitter, já a criança sabe nem andar e já tem tudo lá, fotinho Instagram, post selfie. Hashtag cheguei. Então, as tecnologias ganham um caráter mítico, a gente não questiona mais a participação dela na nossa vida. Quer ver como é que isso é mais absurdo? Meu irmão, quando ele casou, ele não teve uma televisão por 1 ano inteiro. Como é que você vive sem televisão? O que vocês fazem? Aliás, a pessoa que menos entende isso é o cara que liga da NET para mim toda semana. Que ele me liga: senhor Andrew McAllister, constatamos aqui que você tem uma conexão de internet, um plano de internet aqui com a gente. Sim. A gente está te oferecendo uma promoção. Você pode, por apenas R$30 a mais do que você já paga hoje, apenas isso, num plano combo, você ganha um ponto de TV a cabo. Obrigado, não quero. Mas por quê? Porque eu não assisto televisão. Por que você não assiste televisão? É porque eu saio de casa cedo e eu chego tarde, eu trabalho. Mas e sua esposa, ela não assiste televisão? Também não, ela trabalha. Mas nem no final do dia? Não, que a gente chega tarde. Mas e no final de semana? Também não. Mas você não quer mesmo? Não, obrigado. Ok, a NET agradece o seu telefone. Já vi que dá aquela caída. Se alguém aqui trabalha na NET, desculpa. Eu não quero televisão. Obrigado. Se precisar, eu repito isso mais tarde. Mas então, resumindo, nossas 5 regras, e é fundamental que a gente entenda esses 5 pontos para poder passar para a próxima parte. Primeiro, compensação. Sempre pagamos um preço pela tecnologia. A gente ganha alguma coisa, a gente perde alguma coisa. Segundo, desigualdade. Sempre há vencedores e sempre há perdedores. 3, ideologia. Por trás de cada grande tecnologia há um pressuposto que rege o seu funcionamento. Por trás de cada grande tecnologia tem um pensamento que vai ordenar o jeito que a gente vai agir quando usa. Quarto, mudança ecológica. A mudança tecnológica não é aditiva, ela é ecológica, desequilibra e transforma. E quinto, mítico. A tecnologia tende a se tornar mítica, ou seja, percebida como parte da ordem natural das coisas e, portanto, inquestionável. Só que a gente nunca, sabendo dessas 5 coisas, a gente não pode pressupor que uma tecnologia é neutra. Nunca, 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 nunca. A gente precisa ter consciência da ferramenta que a gente está usando, como ela vai nos afetar, para que ela não use a gente. Então, segunda parte. Como então a internet nos afeta?
Primeiro, o que a internet faz? Ela conecta uma pessoa a outra. Segundo, ela promove, entre aspas, a comunicação entre duas pessoas. Basicamente, é uma ferramenta de comunicação. E comunicação é a essência de todo relacionamento, de toda interação humana. Aliás, a partir dessa definição, o termo mídia social não faz o mínimo sentido, porque toda mídia é, por definição, social. É uma interação entre duas pessoas. Então, começando. Onde está a compensação da internet? Onde está a troca? Primeiro, a internet nos proporciona proximidade. Então, novamente, eu posso falar com um sujeito no Japão em tempo real. Liga a câmera, Skype, eu estou vendo alguém, eu estou ouvindo alguém. Coisa que antes não dava. Com esse grau de avanço, né, de completude, a gente consegue vencer as barreiras da imagem e da geografia, a gente atravessa os oceanos e a gente conversa com alguém do outro lado do mundo. Ou, para aqueles adolescentes que, depois que os pais dormem, pegam o celular e conversam com seus amigos. Eu tenho certeza que ninguém aqui faz isso. Claro que não, a gente aqui é muito certinho, a gente aqui está fazendo tudo direito. Só que a gente está próximo, a gente tem contato. Eu mando a mensagem a hora que for para o meu irmão, para o meu pai, para minha esposa, onde for, e já está no bolso deles. Só que essa mensagem não tem cheiro, essa mensagem não tem toque, não tem como dar um abraço em alguém pela internet. Ou seja, se a internet proporciona proximidade, o que está compensando? O que ela não está dando? Ela não dá intimidade. Temos proximidade, mas não temos intimidade. E pior, porque a gente está sempre conectado, a gente acha que está próximo. Intimidade é você poder chegar na casa do amigo, botar o pé na mesa, abrir a geladeira dele sem pedir. Por quê? Você já gastou tanto tempo na casa do outro que você pode fazer isso. Né? Alguém aqui faz isso? Se você fizer isso na minha casa... Então, porque a gente gasta tanto tempo junto, né? A gente está sempre conectado, sempre falando, manda o WhatsApp, manda a gravação. Olha, um vídeo de um gatinho. Tá. Então, a gente está sempre por dentro da vida um do outro. Mas será que a gente está por dentro da vida um do outro? O que a internet cria, então? Uma ilusão de amizade, de intimidade. Só que é um relacionamento mediado. Alguém está no meio. Só que quem é que controla o meio? Você mesmo. Então, a pessoa vai tirar uma selfie. Tira 10 selfies para escolher uma. Por quê? Porque uma tem que ser a melhor de todas. Então, vai ter uma foto desse lado. Não, peraí que eu estou com a espinha. Meu melhor lado. Então, a gente controla o tom de voz, a gente vai escrever. Quantos aqui já fizeram como eu? Você já pegou no Facebook e eu recebeu a notícia, eu vou escrever um post agora. Errei, volta. Não gostei dessa palavra, não, vou trocar. Não, peraí. Quer saber, não vou postar não. Então, na internet você pode fazer isso, mas na vida real, alguém pisa no seu calo e você... Vai que você xinga essa pessoa, não sei. Está em uma ótima oportunidade de pedir perdão, mas na internet não. A internet é tudo mediado, é Photoshop em tempo real. As conversas são sempre mediadas, é sempre um ambiente extremamente controlado. Mas a gente está próximo, entre aspas. E quando a gente está sempre controlando a imagem que nós temos de nós mesmos, né? Porque quem que escolhe qual parte da sua vida vai para a internet? Você. Por quê? Você tem uma imagem de si mesmo que você acha, é isso que eu quero que o mundo conheça a meu respeito. Eu quero que todo mundo saiba que eu leio a Bíblia direto. O que eu vou fazer? Vou postar versículo todo dia, leio a Bíblia. Nossa, ele é muito espiritual. Nem te conto. Mas claro que isso não acontece com a gente, aqui só tem gente boa. Vamos lá, então.
Mas a internet promove isso. Você é forçado a... A internet não transmite tudo. Só que ela dá ilusão. A gente entra nesse mundo e fala, eu tenho conectividade, eu estou interagindo constantemente com todo mundo. E é uma mentira. Segunda compensação que a internet traz. A internet nos dá acesso a todo tipo de informação. A gente pode ler e ouvir de tudo. Em compensação, você pode falar e escrever de tudo. Então, vou escrever um blog. Por quê? Porque eu posso. Vai falar de quê? Não sei. Gravar um vídeo? Não sei. O que você vai botar no vídeo? Umas coisas, né? Fazer um snap, fazer um stories, tal. Falar como está a minha vida. Mas você não fala que você estava chorando. Você não fala as coisas ruins. E todo mundo fala. Sem nenhum tipo de filtro. Humberto Eco, mais conhecido por ser o autor de O Nome da Rosa, falou muito sobre mídia e comunicação, e ele vai dizer o seguinte, ele é um pouquinho mais pessimista que eu, tá? Só avisando. As mídias sociais deram direito à fala a legiões de imbecis que anteriormente falavam só no bar, depois de uma taça de vinho, sem causar dano à coletividade. Diziam imediatamente para eles calar a boca. Enquanto agora, eles têm o mesmo direito à fala que um ganhador do prêmio Nobel. Agora, óbvio que eles não têm o direito da mesma fala, eles não podem falar com propriedade sobre assuntos que um especialista, mas a internet não tem filtro, não tem hierarquia, basta você ter uma conexão e você pode postar o que você quiser, a hora que você quiser, do jeito que você tiver. Mais uma vez, a internet deu um megafone às formigas. Então, qual que é o problema disso? Já que todos têm voz, eu quero falar também. Eu quero participar. O que você vai falar? Não sei, mas eu quero falar, porque todo mundo fala. Tem que ter um Instagram. Para quê? Não sei, todo mundo tem. Tem que ter isso. Vamos lá. Segundo, como é que a internet promove desigualdade? Quem ganha, quem perde. Quando todos falam, e todos falando, alguém está ganhando. Quem perde? A fala. A fala perde. A palavra perde o seu valor. Se todo mundo fala, então qualquer um pode falar, então vou falar. Mas como é que a gente decide quem que a gente vai ouvir? Novamente, Humberto Eco vai dizer, o problema da internet é que produz muito ruído, pois há muita gente falando ao mesmo tempo, e o ruído crescente da informação faz correr o risco de se fazer barulho sobre os acontecimentos do mundo. Ou seja, a gente está na internet, a gente está ouvindo de toda fonte, barulho sem parar, e a gente não sabe o que está acontecendo no quarto ao lado. A gente está destacado da realidade. A gente não tem mais noção do que acontece no mundo físico, porque tudo é intermediado pela internet. E quem é que ganha com isso? Ora, youtuber, blogueiro. Me perguntaram, hoje existe uma profissão de youtuber. O pastor Marcelo, recentemente, no colégio da filha dele, foi buscar a filha e recebeu um panfleto de uma atividade de férias, né? Curso de youtuber. De 10 a 13 anos. Como editar vídeo, como tirar uma selfie, como produzir o melhor vídeo possível. Não tem nada ali sobre como ter bom conteúdo, mas não importa. O que importa é ser youtuber. Então, a gente está nas mãos de youtubers, de blogueiros, de instagrameiros, que daqui a pouco provavelmente vai virar alguma coisa. Já existe a profissão de digital influencer. É o influenciador digital. Pessoas que influenciam digitalmente. Agora, o que você não sabe, que eu descobri recentemente, é que um sujeito desse
vai lá no Hotel Fasano, lá na Zona Sul, de frente para a praia, paga a diária do spa, que não dá acesso aos quartos, e gasta um dia inteiro batendo foto na piscina. Leva várias trocas de roupa, troca de biquíni, de sunga, bate várias fotos para abastecer um Instagram de 1 ano. É verdade isso, estava no Globo. Quer dizer, eu espero que seja verdade, né? Eu não sei se o Globo fala a verdade, mas enfim. Alguns exemplos. Quem aqui já ouviu falar de Whindersson Nunes? Ele é engraçado. Eu já assisti, eu morro de rir com os vídeos dele. Tá? Então não há nada de errado em assistir o Whindersson Nunes. Só que o sujeito tem mais de 20 milhões de inscritos no canal dele. Você tem noção do que é isso? Isso representa 10% da população do Brasil. 10% da população brasileira recebe todas as atualizações dele no celular. Agora, eu não vou entrar nos métodos de conteúdo porque ele é um comediante. Ele é entretenimento, ele não faz nenhuma afirmação contrária, tá? Então, é um comediante que movimenta o equivalente a 10% da população brasileira. Ou Kéfera Buchmann. Quantos já ouviram falar da Kéfera? Então você vai entender essa referência. Eu não aguento! Porque ela só fala assim. A Kéfera pega e ela é uma atriz. E ela fala, a Kéfera do canal não é a Kéfera de verdade. Ali ela é uma atriz. Ela está botando um personagem ali. Ela recentemente lançou um livro na Bienal e lotou a Bienal. Adolescente chorando para conhecer a Kéfera. O que a Kéfera fala? Não sei. E mais, imagina se uma pessoa chega para você e falasse com você, imagina na igreja, alguém chega, oi, tudo bem, falasse com você que nem um sujeito desses do YouTube, fora da tela, né? Outro dia eu tive uma experiência surreal, eu estava numa sala de espera do médico, estava passando comercial, só que eu não conseguia ouvir o som da TV. E é impressionante, quando você não ouve o som, você vê lá o Luciano Huck. E eu pensei, nossa, que retardado, cara. Se alguém falasse assim comigo, eu ia achar, essa pessoa tem problema mental. Aí no YouTube vão e fazem pior. O Whindersson abre os vídeos como? Fazendo os negócios e tal. Imagina, uma pessoa chega para você, e aí? Aí você fala, joinha, né? Então até o acesso que a gente tem a esse povo é mediado, é fabricado. E pior, mais uma vez, Humberto Eco vai dizer, o populismo midiático. O que é isso? Essa popularidade que a internet cria significa apelar diretamente à população por meio da mídia. Um político, por exemplo, que domina bem o uso da mídia, pode moldar os temas políticos fora do parlamento e até eliminar a mediação do parlamento. Não que isso aconteça no Brasil, mas... Ou seja, quem sabe usar a ferramenta derruba a instituição, torna a instituição desnecessária. Mas e quem perde com isso? Como é que a gente constrói o conceito de autoridade, de relevância na internet? É populismo. E quem é mais popular? É quem tem mais acesso. Ele provavelmente sabe do que está falando, porque afinal ele tem mais acesso. Então vamos supor, você se depara com um ganhador do prêmio Nobel que não tem Facebook. E você pensa, o que você pensa desse cara? Ele não tem Facebook, então não deve ser lá essas coisas, não. Ou até uma experiência sexta-feira. Quem não sabe, eu sou baterista, sou viciado em equipamento e tal. E um amigo meu me perguntou, olha, estou precisando comprar pele, o que você indica? Olha, tem uma loja lá em Copacabana, a loja está lá há 30 anos, referência no Rio de Janeiro, todos os bateristas top do mercado vão lá, tal. Ele virou para mim, tem Facebook? Ah, não tem, o dono da loja é um senhor de idade já. Ah, então não deve ser boa. Gente, essa loja é referência. Mas por que não tinha Facebook? Não deve ser boa. Por quê? Porque não é popular. Só que tem
atendimento e preços melhores do que qualquer outro lugar. Não estou fazendo propaganda, por isso eu não disse o nome da loja. A internet faz isso. E, de novo, a gente é a geração mais conectada e bem informada da história. Quem ganha com isso? A gente. Quem perde com isso? Se você é conectado com toda essa informação e você não é bem informado, quem é você? Como assim você não está sabendo? O Brad Pitt e a Angelina Jolie, gente, eles terminaram com... O que você faz com a sua vida? Isso aconteceu há alguns meses, infelizmente eu sei por quê, porque apareceu no Facebook. Terceiro passo, ideologia. Qual que é o pensamento por trás da tecnologia da internet? Aqui vou pegar emprestado as palavras de outro teórico da comunicação. 3 palavras são essenciais para compreender o sucesso das novas tecnologias: autonomia, domínio e velocidade. Cada um pode agir sem intermediário, quando bem quiser, sem filtro nem hierarquia, e ainda mais em tempo real. Eu não espero, eu ajo e o resultado é imediato. Isso gera um sentimento de liberdade absoluta, até mesmo de poder. A fartura de informação está disponível a todos, sem hierarquia, nem competência, com a ideia de que se trata de um espaço transparente. Compreende-se que isso nutre doces utopias. Ou seja, anarquia, autossuficiência e narcisismo. Você é o dono do seu Facebook. Você é o dono do seu computador e você gere isso do jeito que você bem entender. Porque é você que está na cadeira do piloto. Se eu quiser falar, eu falo. Se eu quiser ler, eu leio. Se eu não quiser ler, eu não leio. Por quê? Tem outro que fala melhor. Então, basicamente, a internet cria consumidores. Como aqui falou, você decide, você escolhe, você age. E aí, a gente vai para a internet, a gente quer informação, e como é que a gente sabe que é bom? A gente vai para o Google. Aí você joga lá, sei lá, vídeo de panda. Qual que é a primeira coisa que vai aparecer lá? É a referência mundial sobre o Instituto Biológico dos Pandas? Não, é o último vídeo do panda espirrando, que já teve, sei lá quantos milhões de acessos. Isso, se aquele primeiro lugar não foi comprado, porque aqui, quem tiver um mínimo de conhecimento de internet, você sabe que você pode comprar Google AdWords, SEOs, você pode comprar, você pode pagar para que a sua página seja a referência naquele lugar. Ou seja, quando você vai pesquisar calvinismo, a pessoa que pagou mais caro, ou que talvez seja mais popular, vai ser a referência do Google para você. E qual compromisso que isso tem com a verdade? O Google não explora a verdade, ele explora números, dados. É o que o Google faz. É o que a internet faz. Quarto, como é que a internet nos transforma ecologicamente? Como é que ela não acrescenta nas nossas vidas? Como é que ela transforma as nossas vidas? Eu estou sempre conectado. Ao acordar, tocou o alarme? Opa, notificação. Antes de dormir, o que você faz? Ah não, eu vou só botar o alarme do meu celular. Opa, mais um vídeo de gatinho. Só mais um. Então, é o celular no bolso, antes de dormir, quando acorda, quando vai no banheiro, na fila do mercado, na fila do banco, constantemente. Constantemente. O que isso faz com a gente? Estímulo constante no cérebro. Interessante, um estudo que eu li diz que a empatia é desenvolvida numa parte do cérebro que só é ativada quando a gente contempla, quando a gente gasta tempo sem nada, sem estímulo. Pensa no absurdo que é isso.
seja, se a gente está sempre estimulado, a gente não tem tempo para contemplar, a gente não tem tempo para criar empatia. Ou seja, a gente está criando pessoas constantemente estimuladas que não dão a mínima para quem está sentado à sua direita. E essa conectividade cria o que em seguida? Eu sou obrigado a interagir, eu tenho que participar da conversa. Então, eu vou para a academia e, gente, eu tenho horror de gente que bate selfie na academia. Estou lá na esteira e chega a mulher do meu lado. Quantos já viram essa cena? Ou eles vão pro espelho e faz aquela, né? Se é homem. Não é? Ou pior, recentemente eu fui num show de música com a minha esposa e metade do pessoal estava assim. O show ali. Gente, assiste o show. Eu bati foto, tá? Mas foi tipo... Pá. O pessoal assiste o show por uma telinha. O cara tá ali e você tá aqui na telinha. Que absurdo isso. Ou tem que bater foto do seu prato, porque você é low carb. Nada contra low carb, tá? Mas, então, fica essa questão, a gente tem que interagir. Por quê? Porque a gente está conectado. E se eu não estou conectado, e se eu não estou interagindo, se as pessoas não estão me vendo, se não estão no like, elas não lembram de mim. Quer ver o desespero que isso dá? Olha o que acontece quando o WhatsApp cai. Desespero. Meu Deus! E aquelas 2, 3 vezes por ano, alguém lembra que existe um negócio chamado Telegram. Mas, enfim. Como é que a internet se tornou um mito? É inquestionável. Atribuição de valor. Por quê? A pessoa só vale para você se ela está na internet. Imagina, você chega para alguém, deixa eu anotar seu Facebook, você não tem Facebook. Como é que você faz? Tá bom, me passa o WhatsApp, não tenho WhatsApp. Meu Deus do céu. Tá, vamos ser mais antigo. E-mail. Não tenho. Meu Deus do céu, tem que ensinar essa pessoa a ler. De repente, vira um absurdo a pessoa que não tem Facebook. Então, essa tecnologia que veio de fora, para ajudar a gente, se tornou um critério de avaliação de pessoas. Então, como diz um outro teórico, a galáxia da internet é um novo ambiente de comunicação. Como a comunicação é a essência da atividade humana, a gente só interage comunicando, todos os domínios da vida social estão sendo modificados pelos usos disseminados da internet. Ou seja, a internet entra e muda a forma como vivemos a nossa vida em todas as esferas. Fica difícil até distinguir o que é online e o que é offline. Licença um minutinho. Aí a gente chega na terceira parte. E aí a gente quer estudar teologia na internet. Novamente, a gente abre lá, ouvi falar de Paul Washer, John Piper falou de um tal de depravação total, de uma eleição incondicional, de um tal de tulip e solas. O que é isso? Vou lá no Google, tal. Ótimo. De novo, temos muito acesso, isso é bom. Só que qual que é a compensação? O que a gente perde? A gente tem informação, mas não tem conhecimento. Por quê? A gente tem fragmento de pensamento, a gente tem 140 caracteres, a gente tem uma palestra de uma série de palestras, a gente tem um capítulo de um livro, a gente tem um parágrafo de um livro que a gente leu, eu li as Institutas. Ah, é? Onde? Pô, tem um capítulo das Institutas que eu li que é muito bom. Tá, você já leu todas? Não. Então o que isso faz? A gente está sempre conectado, tem que ter mais informação. O sujeito lá leu Calvino, eu preciso ler Calvino. Tem um tal de Agostinho, vou ler esse cara também. Alguém aqui é professor de educação física, trabalha com educação física? Então você vai saber a importância no processo de desenvolvimento de musculatura, a importância do sono.
processo de recuperação do corpo. Sem um sono adequado, você não recupera o corpo. E da mesma maneira, mentalmente, a gente precisa de tempo para descansar. O pensamento teológico requer contemplação, requer tempo para parar, para desligar e ficar olhando para o nada pensando. Você já teve um momento na sua vida onde você, de repente, nossa, eu tive uma ideia, finalmente aquele negócio que eu estudei há não sei quanto tempo fez sentido? Por quê? Finalmente seu corpo digeriu aquilo. E de repente, encaixou, caiu a ficha. Só que como a internet é rápida, não tem tempo de digestão. E um exemplo paralelo. Sabe quando as coisas que mais levam à obesidade? É a pessoa que come assistindo TV. Por quê? Ela come, ela não está prestando atenção no próprio corpo, ela está distraída. Então ela não ouve quando o corpo diz, parei, continua. Aí de repente, tá. Agora sim. Isso acontece com a teologia também. Então o que acontece? Você cria uma cabeça gorda, cheia de informação, que sabe, ó, já li Calvino, já li Horton, já li Carson, já li Nicodemos, e todos esses caras eu já li. Ah é? E o que você faz com isso? Não sei, mas eu já li. E aí você vai para a internet bater boca com alguém. E aí na internet, você acha um tal de Walter Robert McAllister Jr. E você pensa, eu não gostei do que ele falou. Eu li um negócio essa semana que vai derrubar o que ele acabou de dizer. E você se acha em par de igualdade. Não que ele seja intocável, mas falta cabelo branco na teologia de internet. Falta uma barba branca, bonita, vistosa, assim. Né? Então a gente se sente nessa ilusão de conhecimento. Por quê? Eu li os mesmos livros. Você não leu os mesmos livros. Ele teve que ler um monte de livro, ele fez um mestrado, ele passou por uma orientação, ele teve que reproduzir aquilo. Agora, o que você faz? Você pega um livro, junta 3 amigos, geralmente da sua idade, que concordam com você, e fala o quê? Você leu isso aqui? Concordou? Eu também. Não entendi nada. Eu também. Show! Vamos abrir um blog? Fechou. Agora eu vou falar sobre calvinismo. E vai bater boca com Augusto Nicodemos. Ou melhor, com o ícone dele, né? Recentemente, eu e o pastor Marcelo, a gente esteve na igreja dele lá em Goiânia, o pastor Marcelo tomou um susto com a altura dele. Aí, se alguém chega para falar com o reverendo Augusto de frente, intimida um pouco, né? Mas na internet é um negocinho assim, é tranquilo. Então a gente tem proximidade intelectual. Eu já li, eu posso bater boca com quem eu já li, porque ele leu a mesma coisa que eu. Só que não tem o quê? O que a gente aprendeu mais cedo? A gente tem proximidade, mas não tem intimidade. Então, a teologia tem bafo. Teologia tem gosto, tem abraço, tem toque. Por quê? Você precisa ter intimidade com teologia. Você precisa gastar tempo com ela. Só que a internet vai dizer o quê? Eu tenho estímulo intelectual constante, mas sem conexão com a realidade. Sem vivência, sem tempo para digerir aquilo. Detalhe, isso tudo num ambiente controlado e mediado por quem? Por mim. E aí nossa teologia não se relaciona com ninguém. Por quê? Não gostei desse cara. Bloque. Vou desfazer a amizade. Não tem aquele momento de encarar e de falar, nossa, eu errei. Não. É só, esse cara não concorda comigo? Tem um grupo inteiro de calvinistas que batem arminianos, eu vou entrar lá. Quem já fez isso, eu não vou pedir para levantar a mão, mas enfim. Só que a teologia é pessoal. A teologia tem que passar por dramas da vida. Um exemplo que o reverendo Jonas Madureira dá no seu livro Inteligência Humilhada, pausa. Mas um exemplo que ele fala sobre o conceito de inteligência humilhada é que a teologia tem que ser dramatizada, ela tem que passar por dramas pessoais. O exemplo que ele cita é quando ele se depara com a senhora da igreja dele que chega em casa e encontra o seu filho baleado na sarjeta. Doutor em teologia, sentou com essa senhora e nesse momento não abriu a boca. E só ouviu a mulher dizer,
Deus é isso, Deus não é justo, Deus não é bom, absurdo, Deus é cruel, Deus é egoísta e afirmações teológicas completamente erradas. Ele, sem saber o que fazer, ele tentou abraçar e ela empurrou ele. Ele ficou lá, então, sentado de frente para ela, enquanto ela chorava. Ele não sabia o que fazer. E após um período de constrangimento, ela olha para cima e diz: meu Deus, me perdoa por te tratar dessa maneira. O Senhor dá, o Senhor tira, louvado seja o Senhor. A internet faz isso? Não faz. A gente precisa de tempo para se submeter, para trabalhar as coisas dentro da gente. Segundo, como é que a teologia de internet é desigual? Quem ganha? Quem perde? Então, quem ganha na teologia de internet? Quem muito leu e sabe mais. Fui bater boca com um cara que citou lá um documento da igreja de século tal, eu não tenho moral nenhuma para falar. E quem não leu, não tem nada a acrescentar. Ou pior, chega um garoto para o seu pastor e falou: pastor, eu li um livro de um sujeito chamado Atanásio, o senhor conhece? Não. Vou procurar outra igreja, porque o pastor aqui sabe, não sabe das coisas como eu, porque tá... Não. Então a gente começa a desprezar tudo que não tem a ver com o intelecto. Só que conhecimento é a teologia testada, é a sabedoria, o conhecimento, é a informação testada e digerida. E aí Franklin Ferreira vai dizer na introdução do livro Recomendações para Jovens Teólogos e Pastores: o problema do orgulho intelectual é parte do processo de crescimento do estudante de teologia. Normal. Ele está lutando com conceitos, ideias e doutrinas com as quais a igreja tem lutado por séculos. E parte do problema está no abismo que existe entre a experiência real dos grandes escritores cristãos do passado com o Criador e Redentor e a tentação que os alunos enfrentarão por supor que entender essas realidades iguala-se à experiência de vivê-las. Ou seja, porque eu li muito, eu sei tanto, eu conheço tanto quanto aquele. Não. Você ouviu a pregação do Tim Keller, mas você não passou por um câncer de tireoide que nem ele. Você ouviu a pregação do Matt Chandler, mas você não teve que ter um tumor retirado do seu cérebro que nem ele. Essas coisas mudam a gente, mas na internet a gente fica pensando que, não, eu li, eu sei tanto quanto, eu sei citar, então... Mas Paul Tripp vai dizer no seu livro Vocação Perigosa: o propósito último da palavra de Deus não é informação teológica, mas transformação de coração e vida. O conhecimento bíblico e a perícia teológica não são, portanto, o fim da palavra, mas um meio ordenado por Deus para um fim. E o fim é uma vida radicalmente transformada. Então o jovem de internet chega lá com seus livros todos e fala: por que eu preciso de experiência se eu já li? Nessas horas eu lembro de Jó conversando com Deus, ou melhor, a resposta de Deus a Jó. Lá no capítulo 38, se você conhece esse capítulo, é humilhante, é para ser humilhante. E o título diz: o Senhor fala. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: quem é esse que obscurece o meu conhecimento com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, vou fazer perguntas a vocês e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? E por aí vai. Parafraseando, Jó, você não entendeu nada. E mesmo que eu tentasse te explicar, você não ia entender, porque você não enxerga as coisas do jeito que eu enxergo. Então o jovem chega para o ancião e fala: de que vale a experiência? E o ancião fala: você não vai entender. Você só entende o valor da experiência quando você tem experiência. Não adianta nem querer te explicar. Não vai. Então, quem é que ganha na internet? São aqueles que falam bonito, são os que cativam, mas sem necessariamente comprometer-se com a verdade. E a gente fica, então, nas mãos de quem? De alguém que usa frases bonitas,
Aquelas coisas tipo, a felicidade é como uma mão batendo palmas. Não sei o que quer dizer, mas deve ser profundo. Porque foi um cara que falou bonito. Um cara que é engraçado e faz piada no púlpito e tal, aquela coisa toda. E se veste, tem um gelzinho e tem uma tatuagem e tal, aquela coisa toda. Mas será que quem fala mais alto está falando a verdade? Naquele barulho todo, quem cativa mais fala a verdade? Talvez, mas difícil. Terceiro, como é que a ideologia da internet bate com a ideologia, o pensamento da teologia? Lembra? A internet cria pessoas autônomas, domínio e velocidade, anarquia e narcisismo. Você define o que você acha ser verdade e o que você deve estudar. Aí você se submete a quem? Ah, não. Augustus Nicodemos é meu discipulador, John Piper é meu discipulador. Ah, é? Se eu perguntar para o Piper seu nome, ele sabe? Teve uma vez que eu e meu pai, a gente estava numa conferência conversando com um teólogo conhecido, que a gente não vai citar quem é, porque todos vocês conhecem. E conforme meu pai ia falando, citando autores, ele falava, mas esse cara, eu não gosto dele por causa disso. Aí meu pai virou assim, com quem que você não tem problema? Aí ele, fácil, Lutero, Calvino, Agostinho. Meu pai, alguém vivo? Aí ele ficou quieto. Mas a gente acha porque a gente se relaciona com esse povo todo, a gente está sendo discipulado, quem que é a grande influência na minha vida? D.A. Carson, não é não? Por quê? Não teve formação, não teve discipulado, é só imitação. Então, o sujeito assiste 10 vídeos do Paul Washer e fala, olha como é que ele fala, olha a posição que ele fala e tal, então eu vou pregar assim, tal. Mas você não vê a vida de oração do Paul Washer. Você não vê o tempo que ele gastou de joelhos. Você não vê a lágrima nos seus olhos. Eu já tive a oportunidade de conversar com o Paul Washer pessoalmente. Aquela indignação do púlpito não está ali. Um homem com um amor e um carinho nos olhos, impressionante. Mas se você só assistir as pregações, você vai achar que o quê? Lutar pela verdade, defender o evangelho não é, é de joelhos, é escondido, é sofrido, é digerido. Então, não tem formação. E na Bíblia a gente já via gente assim, lá em Atos 19, os judeus faziam o quê? Vamos expulsar demônio? O que eles falam? Em nome do Deus que Paulo prega, em nome daquele Jesus lá que o tal do Paulo falou, eu ordeno que saia em nome de Jesus. O que o demônio responde? Paulo eu conheço. Jesus eu conheço. Você eu não conheço. O que acontece? Eles tomam uma surra que saem nus e feridos, diz o texto. Então hoje, vamos lá, eu li um livro do Jonas Madureira, fui na palestra dele, ele autografou, bati uma selfie com ele. E um dia vai chegar, Jonas eu conheço. Você quem é? Só que a gente se acostuma com a internet a pensar que isso é suficiente. Agora, como é que Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, como é que ele admoesta Timóteo? Como é que ele fala a Timóteo? Timóteo, guarda o meu padrão, assim como eu guardo o de Jesus. A fé que sua mãe e sua avó te ensinaram, guarda essa. Então a teologia tem referência pessoal, tem relacionamento. Por isso a formação teológica exige mentoria, relacionamento, andar junto e uma referência pessoal. Só que, na era da informação, a verdade é populista e não respeita hierarquias. Então vou estudar teologia e vou lá no Google de novo. E quem vem primeiro, a gente já sabe que não é necessariamente quem fala a verdade. Não tem submissão, então a pessoa se acostuma a não se submeter. Aí chega o pai ou a mãe, você não entende. Você não entende o que o Augusto falou. E você entende? Não, seu pastor, meu pastor não entende. Legal. Só que na teologia a verdade pertence a Deus, somente. E Deus não vai agir contra as autoridades que Ele colocou na sua vida. Sejam eles seus pais ou uma pessoa de referência. Pastor.
E mais, ecologia, como é que a internet transforma a teologia ecologicamente? Conectividade e interação. Eu sou obrigado a estar sempre conectado, eu preciso estar interagindo, eu preciso ter uma opinião sobre tudo. Então, dons espirituais. Não decidi ainda, mas me dá uma semana que eu vou ler um negócio lá. Aí chega o sujeito, você é infralapsariano ou supralapsariano? Não. Eu, sano. Dá uma semana que eu vou ler. E qual a sua posição escatológica? Eu sou você é amilenista, pós-milenista, pré-milenista, histórico, dispensacionalista, ou você é pré-milenista, dispensacionalista, ou você é pré-milenista, dispensacionalista, progressivo? Não sei. Ah, é? Tá. E qual a sua teoria sobre a evolução do mundo? Gênesis, você faz uma leitura literal de 7 eras ou 7 dias? Como é que é isso? Só que a gente tem que estar conectado, a gente tem que ter uma opinião sobre tudo. Mas e o silêncio? Cadê eu ficar calado? Cadê o... Olha, eu não sei. Sobre esse assunto, eu não tenho opinião, porque eu não sei. Não tem. Aí, você sai do seu quarto estudando teologia o tempo todo, lá, calvinismo na veia e tal, chega na igreja, opa, tal. Aí chega seu amigo para falar sobre um assunto que não tem nada a ver. Poxa, cara, falar que eu fui numa hamburgueria muito boa ontem. Sabe o que é isso? Isso é a graça comum que permitiu que homens não salvos pudessem criar coisas. E sabe quem prega graça comum? É o calvinismo. Porque sola graça, sola filho. Você é arminiano? Só lamento. O que isso faz? Não faz nada. Faz nada. Então não tem amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, como diz lá em Gálatas. Por último, como é que a teologia de internet se torna um mito, se torna inquestionável? A sua teologia, a sua habilidade de fazer sentido, de construir sentido, se torna inquestionável. Então, tudo que você sabe, porque a minha teologia, a sua teologia, se é que se pode chamar de teologia, não é igual a minha, porque você não leu quem eu já li, você não conhece tanto quanto eu já conheço. Mas aí lá em Filipenses diz, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Mais uma vez, o Jonas Madureira, não no livro, cita uma história do Dr. Russell Shedd, recentemente falecido já, mas numa conferência Vida Nova, ele já com mais de 80 anos de idade, doutor PhD, talvez o maior teólogo da atualidade. Deu uma palestra e depois da palestra chegou um sujeito para ele e falou, Dr. Russell, posso conversar contigo um minutinho? Sim. Então, eu acho que você fez errado aqui e você não leu aquele material tal, e tem um livro que diz isso, que contraria o que você disse aqui, e tal, e tal, e tal, e tal, por aí vai. Sabe o que o Dr. Russell fez? Pegou uma caneta, pegou um papel e falou, meu irmão, me dá o nome dos livros, por favor, que eu quero ler. Eu quero ter certeza de que eu estou falando a verdade. Quem é que toma uma postura dessa hoje em dia? Na internet, certamente não vai ser. Aí, finalmente, como é que o teólogo de internet chega na igreja? Ele nem sai do quarto, ele fecha a porta. A pregação, domingo de manhã, abre lá o cardápio. Piper, Augustus, Keller, Carson, Washer, né? Afinal, nenhum pastor nas minhas proximidades vai pregar tão bem quanto esses, né? Ele é a sua própria igreja, ele é seu próprio pastor, ele é a sua própria congregação. Ele é autossuficiente. Concluindo, nas palavras de Helmut Tillich, que escreveu o livro Recomendações para Jovens Teólogos e Pastores. Peço desculpas, a gente não tem esse livro aqui, mas procurem. É um livro pequeno. E essa é uma citação um pouquinho maior, mas eu acho pertinente aqui. Falando figuradamente, o estudo da teologia frequentemente produz crianças crescidas, cujos órgãos internos não se desenvolvem tanto quanto o exterior. Isso é característico da adolescência. Existe realmente uma espécie de puberdade teológica.
E todo professor sabe que isso é apenas sinal de crescimento natural e não deve ser motivo de preocupação. Ele já passou da fase da inocência, em que na época da mocidade poderia ter feito seu papel, a puberdade, né? Ele ainda não atingiu aquela maturidade em que será capaz de absorver em sua própria vida e reproduzir na vitalidade de sua fé pessoal as coisas que imagina intelectualmente e que lhe são acessíveis pela reflexão. A gente precisa ter paciência para esperar. Por essas razões, eu não permito sermões de jovens teólogos do primeiro semestre que acabaram de ser embrulhados em suas togas como em fraldas. É preciso ficar calado. No período em que a voz está mudando, não se canta. E neste período formativo, na vida do estudante de teologia, ele não prega também. Mas a internet tem um pastor para dizer não para esse sujeito? Não tem. Então, o que a teologia de internet produz? Crianças crescidas, adolescentes que insistem em ser tratado como adulto, mas que não sabe se agir como tal. Não há repreensão, não há exortação, não há disciplina. Gente, o valor de um cala-boca, por mais grosso que seja, de um pastor chegar para você e falar: você não entendeu nada, senta aqui do meu lado, agora fica quieto e ouve, vou te ensinar. A internet não faz isso. Porque a teologia de internet, para tudo que a internet tem de boa, e, de novo, não posso cuspir no prato da internet, a gente está aqui graças à internet, mas para tudo que ela tem de boa, não pense que ela vem de graça. É um meio necessariamente que influencia a mensagem, e a criação passa a criar o Criador. Ela se volta contra nós. E por esta razão, vou repetir, a internet é uma ótima fonte de informação, mas é uma péssima ferramenta de formação e de discipulado. Então você quer começar a estudar teologia, você veio aqui hoje, glória a Deus por isso. Você viu uma pregação do Paul Washer e quer começar a se dedicar mais ao estudo, glórias a Deus, ótimo. Começa na internet, vai lá, tem muita coisa boa, mas não fica lá não. Procure quem sabe, procure alguém que pode te orientar, que pode te discipular. Procure o IBR Mac, não precisa ser o IBR Mac, que seja Martin Bucer, que seja Mackenzie, que seja, enfim, se submeta a uma disciplina de teologia, porque quando você inicia na teologia, você não pode ser o dono do seu próprio nariz. Você não pode encarar séculos de estudo e achar que você vai dar conta em um ano. Então, se submeta, porque a internet é boa, mas se a gente não usar direito, ela vai usar a gente.